é que para aquele quem quer fazer missão, para aquele que se acha chamado para fazer missões, ele tem que entender uma coisa: é preciso deixar as nossas Cafarnaums. O texto é claro, capítulo 5, versículo 1: e chegaram da outra margem. Se chegaram em uma outra margem, é porque eles partiram de uma, é porque eles saíram de uma, é porque eles se locomoveram de uma. Eles estão chegando numa outra margem, numa outra banda, em um outro lado, porque já estiveram em uma. O que tem nessa banda de cá, nessa margem de cá, desse lado de cá? Uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, se está aqui é para saber, Cafarnaum, depois que Jesus começou a obra de Deus, Cafarnaum serviu como uma espécie de quartel-general do reino. Jesus ele estabeleceu uma base fixa missionária em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus fundou o maior colegiado apostólico da história. E dos 35 milagres catalogados no Novo Testamento que Jesus fez, 10 deles foi na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar que mais deu peso à chamada de Jesus. Cafarnaum foi o lugar que deu mais credenciação ao ministério de Jesus aqui na terra. Para você ter uma ideia, em Cafarnaum, no capítulo 8, versículo 14, Jesus curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 23, Jesus libertou, curou e salvou um endemoniado. Em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, Jesus curou o aleijado que desceu pelo telhado. Ele entrou carregado, mas saiu andando pela porta. Em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 32, Jesus curou 2 cegos e um mudo. Mateus capítulo 9, versículo 18, em Cafarnaum, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 25, Jesus ressuscitou em Cafarnaum a filha de Jairo. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, Jesus ele curou o servo do centurião. Aleluia. Em Mateus capítulo 9, versículo 30 diz que todos os mancos, cegos, coxos, leprosos e aleijados eram trazidos para ele em Cafarnaum e ele os curava um por um. Se fosse nesses dias de hoje, o SUS ia falir. Não ia ter mais convênio médico. Não ia ser mais necessário plantonistas no hospital, no SUS, no SAMU. Por quê? Porque Jesus ia curar a todos. João capítulo 4, versículo 46, em Cafarnaum, Jesus curou o filho de um réu. Então eu quero que você entenda, irmãos, o que Jesus está abrindo mão aqui. Jesus não está abrindo mão de qualquer lugar. Ele está abrindo mão de uma Cafarnaum que agora pode lhe proporcionar conforto. Em Cafarnaum, Jesus ele tinha uma base de mantenedores do seu ministério. Em Cafarnaum, Jesus não passava nenhum tipo de privações. Tinha gente para ofertar na vida dele o que comer, o que beber, o que vestir e o que calçar. Em Cafarnaum, ele era um pregador no momento. Ele era um cara, desculpa a expressão. Em Cafarnaum, irmãos, ele era bem acolhido, bem recebido, bem amado. A prova disso é que toda vez que ele voltava de uma viagem e ficavam sabendo que ele estava em Cafarnaum, a multidão ia de encontro a ele. Então era uma cidade que ele era muito amado, querido e bem acolhido. Aí vem o capítulo 4, versículo 35 de Marcos e diz: e Jesus, dando uma ordem aos seus discípulos, disse: passemos para outra margem. Está indo para onde? Para pregar no cemitério?
Está indo para onde? Pregar com gadareno. Está indo para onde? Pregar com endemoniado. Está indo para onde? Para um lugar em que porcos sabem mais do que salvação. Está indo para um lugar onde chiqueiros